Pois é, o Daily Mail fez uma revelação exclusiva que, embora Beyoncé ou Jay-Z não tenham sido acusados de qualquer delito, o casal de superestrelas Olá, pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje estamos em mais uma atração do 24 Horas na Mira, a cobertura que eu tenho feito diária aqui do julgamento do Sean Diddy Combs. Essa é a 6ª semana, os episódios são diários e o link para a playlist do julgamento você pode encontrar fixado no primeiro comentário, se você quiser rever ou conferir dias anteriores. Lembrando que eu tenho contado com a participação mega especial da doutora Sandra, uma advogada americana que reside e trabalha nos Estados Unidos, e ela tem participado de todos os episódios para esclarecer todos os conflitos jurídicos e a sua perspectiva certeira até aqui. Esse caso tem sido uma montanha de reviravoltas e eu tenho me esforçado para destrinchar todos os detalhes dos bastidores, e isso não seria possível sem a ajuda da doutora Sandra, então aqui você sempre vai ficar muito bem informado. Lembrando que eu produzo muito material de qualidade aqui no canal, peças investigativas, sagas, séries, minisséries. Inclusive te recomendo a minissérie que eu produzi de 15 episódios, A Mansão da Playboy. Os relatos lá beiram ao horror e ao choque absoluto, você vai ficar perplexo com tudo que vai ouvir. Se quiser assistir essa história, está fixado debaixo do link do canal da doutora Sandra, A Mansão da Playboy. E nós vamos iniciar esse episódio agora. Esse é o episódio final da 6ª semana de julgamento do Sean Diddy Combs. 27ª audiência, sexta-feira. E eu estou dando continuidade no depoimento do Brandon Paul, ex-assistente pessoal do Sean Diddy Combs, e agora quem assume o interrogatório é o Brian Steele, advogado do Diddy. E ele começou a perguntar sobre os antecedentes do Paul e mencionou que o Paul ingressou no time de basquete da Universidade de Syracuse, e o Paul confirmou que trabalha duro e busca perfeição, e ele disse que estava disposto a trabalhar longas horas para o Diddy e que aprendeu com a exposição que teve à indústria musical por meio dele. O Paul confirmou que teve que lidar com substâncias ilícitas e que isso era uma parte secundária de todo o trabalho que ele fazia para o Diddy. Aí o Brian perguntou: "Você não era uma mula de substâncias ilícitas, certo?" E ele disse: "De jeito nenhum." E ele disse que manuseou pessoalmente pequenas quantidades de substâncias de cada vez e que sabia que essas substâncias eram para uso pessoal do Diddy. Por apenas um momento, a testemunha foi trazida de volta a alguns dias mais alegres de sua vida, porque o Brian mencionou como ele era um membro da equipe acadêmica do ACC de 2019 a 2020, como ele jogou 2 minutos no último jogo de Orange em 2020, uma vitória em 11 de março sobre a Carolina do Norte no torneio da conferência de Greensboro, e o Orange não conseguiu jogar a próxima partida, pois o torneio foi cancelado devido à pandemia. E aí o Paul disse que ele acreditava que as substâncias que ele obteve eram apenas para uso pessoal do Diddy. E o Brian perguntou ao Paul se ele achava que as noites selvagens também eram pessoais para o Diddy. E ele falou: "Olha, eu considerei isso como uma fuga." Aí ele falou sobre a Jane, a testemunha que passou 6 dias no banco das testemunhas, e que a promotoria alegou que foi forçada a passar a noite em quartos de hotel com o magnata da música. Aí o advogado perguntou: "Você já notou que a Jane estava hesitante ou apreensiva em relação a essas noites?" E aí, questionado pela defesa se a Jane alguma vez se arrependeu ou não, ou participou voluntariamente, o Paul disse: "De jeito nenhum." Aí o Brian perguntou ao Brandon Paul se ele trabalharia para um criminoso, e ele disse: "Não, de forma alguma." E então foi perguntado se ele se sentia em dívida com o Diddy por toda a experiência que adquiriu trabalhando para ele. Aí ele disse: "Acho que você quer dizer endividado?" Aí o Brian perguntou: "Você aprendeu muito com o Sean?" E ele confirmou que sim. E aí perguntou se ele tinha tido boas experiências trabalhando para o Diddy, e ele falou: "Olha, na maior parte." E o Paul contou que foi preso em março de 2024 no aeroporto executivo em Miami, sob acusação de posse de substâncias e doces de outras substâncias, e a sua prisão ocorreu no mesmo dia em que agentes federais cumpriram mandatos de busca na residência do Diddy em Miami e Los Angeles. E o Paul lembrou que disse à polícia que tudo estava na bolsa e que era dele. E ele disse que na hora seu coração parou quando a gente tirou a substância da bolsa, porque ele não pretendia viajar com ela.
Mais tarde, os promotores decidiram acusá-lo apenas por posse de substância e essa acusação foi retirada em dezembro. Aí ele contou como essas substâncias foram parar na sua bolsa. Ele disse: eu estava varrendo o quarto dele, eu coloquei na minha bolsa e esqueci enquanto fazia as malas. Aí o interrogatório dele terminou e em um redirecionamento, a procuradora assistente dos Estados Unidos, Christy Slavik, perguntou ao Brandon o que ele acreditava estar acontecendo durante as noites selvagens do rei. E ele disse: olha, eram festas de relações íntimas e tal. Aí o Paul confirmou que não estava presente nos quartos do hotel e então não sabia definitivamente se algo ilegítimo estava ocorrendo. E aí ele disse que o Didi era extremamente criativo e afirmou que tinha boas experiências na maior parte do tempo. Aí a promotora fez essa pergunta: sentado aqui hoje, o que você acha do Sr. Combs? Ele respondeu: é complicado. O Paul foi autorizado a deixar o banco das testemunhas momentos depois e o Paul não olhou para o Didi quando ele saiu do banco dos réus. Aí o júri viu mensagens entre o Didi e a Cassie Ventura, mensagens que eles trocaram entre 12 e 14 de março de 2017. O Sean enviou a Cassie o número de um quarto de hotel e pediu que ela ligasse para ele. Horas depois, a Cassie mandou uma mensagem: que diabos é isso? Eu acho que vai ser sempre preto no branco. Você jogou fora todas as minhas... Aí eu não sei o que é, estava censurado. E aí, em mensagens posteriores, ela disse: você me dá uma surra, corrigindo, para me bater. Aí ele respondeu: você é louca, vamos parar de falar mal, de me acusar. Por quê? E ela disse: não é brincadeira, posso voltar para conversarmos, mas você sabe que eu brigo. E aí, em mensagens posteriores, o Didi disse: então dessa vez estamos esclarecidos. Vamos dar um tempo? É assim mesmo que você quer terminar? Tem certeza? E ela disse: não, eu só não quero ser repreendida por ser desafiadora nunca. Você me trata e me faz me sentir como se eu não tivesse importância. Você começou tudo isso. E eu não aceito essa violência, não faz sentido para mim. Mais tarde ela escreveu: você me acertou na cabeça 2 vezes, isso não fez me sentir bem. E eu sei que não sou louca. Eu estou magoada. Vocês me desrespeitaram muito nos últimos 12 meses. Nossa, você acha que está falando com um dos seus moleques? Eles podem te pegar com essa... Aí ele usa uma linguagem obscena que eu não aguento mais. Aí mais tarde na conversa, o Didi perguntou a Cassie se ela já havia conseguido número de acompanhantes femininos. Aí ela enviou uma mensagem de texto para ele em 18 de março de 2017. Você está em um momento da sua vida em que quer festejar e se divertir. E eu preciso me concentrar ou nunca serei nada. Aí ela também escreveu: eu me diverti tanto em Miami que percebi que esse era o meu único propósito ao ver você. Eu sabia que se eu dissesse não em Nova York seria um problema. E para ser sincera, você me trata como uma garota de programa. Você sempre quer ligar para uma e você tem uma, e essa garota de programa está aqui há 10 anos. Aí o Didi respondeu: uau! Aí ela disse: por favor, não se faça de vítima. Se puder, veja nossas últimas mensagens. Era tudo o que você queria e é por isso que eu fiquei chateada. Eu adoro nossos encontros quando nós dois queremos. Aí nesse ponto o júri foi dispensado para um breve intervalo. Quando o júri voltou, a promotoria exibiu mais uma mensagem em que a Cassie dizia assim: se você me lascar, você me machuca, me arrasta pelo corredor, pelos cabelos. Tenho 30 anos, isso não é mais brincadeira. E ela também disse: eu estava com medo de sua raiva e às vezes falo demais e peço desculpas, mas isso não significa que eu não te ame. Seu amor não deveria ser equivalente ao que você faz por mim. A fisicalidade leva para outro lugar. O Boris teve que te derrubar, Puff. Isso não é amor, é posse. Eu tenho corte sangrando. Aí o Sean disse a Cassie que não estava agradecida pela noite que ele planejou para ela e disse: não vou deixar ninguém desfazer de mim quando tudo que eu fiz foi ser legal. Aí o Didi escreveu ainda assim: qualquer outra mulher no mundo ficaria muito feliz e você é uma idiota por não ser sincera quando eu e todo mundo sabemos que você estava agindo como uma garota de programa. Você precisa perguntar a alguém como você estava agindo. Converse com o seu pessoal. Eles vão te contar ou não, porque tudo que eles fazem é... Aí ele usa um termo baixo, mas a Cacá não vai. Converse com ela. Aí a Cassie mandou a mensagem para Christina Coran, e é aquela mensagem que ela disse: olha, ele falou que eu era uma babaca e eu não mereço ser arrastada pelos cabelos e tal, e tranquei as portas com tal. Então, um agente especial do Homeland Security, Joseph Cercielo, sentou no banco das testemunhas.
O Joseph, que não estava envolvido no caso, revisou os gráficos de evidências compilados pelos promotores para confirmar se as informações contidas nos gráficos correspondem às provas subjacentes, que incluem milhares de páginas de mensagens de texto, bem como telefones e registros financeiros. E então isso foi mostrado ao júri com um bilhete recuperado do telefone do chefe de segurança do Didi, Farhan Muhammad, em 25 de abril de 2024, informando $5 mil de um dinheiro pessoal de Londres. E aí o júri viu evidências de que o Mohammed controlava alguns reembolsos de despesas pessoais do Didi. E o réu, então, fez check-out de um resort em Bar Harbor, de 6 de dezembro de 2021, com uma conta de $6 mil por danos, de acordo com registros apresentados no tribunal. Ele também deixou o London Hotel West Hollywood, onde se hospedou de 20 a 23 de janeiro de 2023, após causar danos no valor de 3.750, segundo os registros. Entre os danos, havia manchas de fluido no piso de madeira, na roupa de cama e em outras áreas do quarto. E o Sean, sob o nome de Frank Black, retornou ao hotel em West Hollywood para uma estadia de 23 a 25 de abril de 2023, causando $1.800 em danos, segundo os registros. Um relatório de incidente de segurança do quarto 917 datou roupas de cama, fumo no quarto, roupas de cama encharcadas com óleo de bebê, além de destruição no carpete e evidências de fumo no quarto. Aí o júri foi dispensado. A procuradora assistente dos Estados Unidos, Maureen Coleman, disse que esperava que o governo descansasse até o final do dia de segunda-feira. O advogado do Paul logo em seguida emitiu uma declaração dizendo assim que o testemunho do Paul foi claríssimo, que ele nunca foi mula de substâncias para o Didi ou qualquer outra pessoa, que ele foi intimado a comparecer no tribunal e dizer a verdade e o que ele fez palavra por palavra. E agora que o Brandon finalmente teve a oportunidade de contar a história completa sobre o seu emprego, temos a esperança de que os últimos 15 meses de declarações difamatórias sobre ele cessem. Aí eu tenho mais duas informações importantes aqui. Na terça-feira, o dia em que o Didi lambeu os lábios enquanto assistia os vídeos dos freak-offs em uma sala lateral do tribunal, veio à tona agora que ele pediu mais tempo para isso. Pois é, o Didi pediu para ver os vídeos antes do início dos depoimentos naquele dia, mas quando chegou às 9, o horário do início, ele ainda não tinha aparecido. E o juiz falou, olha, o Didi me pediu 10 minutos para ficar revisando os materiais. E agora, olha só, um casal poderoso está monitorando de perto o julgamento do Sean Diddy Combs por extorsão e tráfico íntimo. Pois é, o Daily Mail fez uma revelação exclusiva que, embora Beyoncé ou Jay-Z não tenham sido acusados de qualquer delito, o casal de superestrelas que tem laços de longa data com o Diddy estão mantendo uma assessoria jurídica de prontidão caso seus nomes sejam mencionados durante o processo. Um membro do círculo íntimo do casal fez a revelação de que eles viveram no mundo do Diddy por muito tempo e que contavam com a possibilidade de serem mencionados, que embora não fizeram nada errado. A fonte ainda é assim, não que eles tenham feito algo errado, porque não fizeram, mas realmente não querem que seus nomes sejam associados ao julgamento. Eles realmente querem ter certeza de que não serão arrastados para essa confusão, porque essa confusão é realmente feia. Essa coisa toda os estressou muito desde o início. Ok, eu vou interromper a audiência por aqui. Você vai ouvir agora a análise técnica da doutora Sandra e eu volto depois para os meus comentários finais. Aí tem vários promotores que estão assistindo, só eles ali. Disseram que é quase toda a promotoria de Nova York. Jura? São uns 20. Olha, que vão assistir. Olha. Então, e aí depois vão ser os jornalistas. O jornalista fica numa sala diferente, né? Onde eles estão. Eles estão juntos, mas não estão tão juntos, entendeu? Tem credenciais, eles estão numa aula um pouco separada, mas não é muito grande o tribunal, né? Então, por isso que é complicado para poder entrar. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, se o do Sean tá desse jeito, como é que vai estar o Diário da Roupa? Agora tem uma coisa também que eu queria trazer para a senhora, que eu vou ler aqui um artigo que eu acho que a senhora vai querer rebater. Porque acho que a senhora não vai, a senhora como advogada vai poder, que é aquele Dr. Phil, e ele disse que ele veio assim, ele fez um artigo dizendo que ele viu uma coisa que ninguém viu no julgamento do Diddy. Então, vou ler aqui para a senhora, e aí a senhora vai poder argumentar. Que na hora que eu vi, eu falei, vixe, a doutora Sandra vai vir aqui com um trator para enterrar os furos no buraco desse homem. Olha só. Ele mesmo pediu para escrever o artigo e eles cederam espaço para ele. Ele falou assim,
Apenas 4 semanas após o julgamento do Sean Diddy Combs, quero prepará-los para a possibilidade de que esses procedimentos possam parar de repente. Passei a maior parte da minha carreira profissional em tribunais como consultor de advogados de julgamento, instruindo-os não sobre os aspectos legais dos casos, mas sobre os elementos humanos, especificamente como os jurados respondiam seus argumentos. Neste momento do julgamento do Diddy, como a promotoria devendo concluir seus argumentos nos próximos dias, questiono se o júri recebeu evidências suficientes para esperar razoavelmente que encontre uma base legal para condená-lo. E por essa razão, prevejo que o juiz pode ficar tentado a basicamente rejeitar o caso do tribunal. Deixe-me ser claro. Acho o comportamento admitido do Diddy absolutamente desprezível. Ele é um agressor, mas isso é crucial. Ele não está sendo julgado por ser repugnante ou mesmo ofensivo. E os jurados não serão questionados se ele é pervertido ou mesmo culpado de violência por parceiro íntimo. Sean está sendo julgado por acusações de extorsões, o rico, tráfico íntimo e transporte de pessoas para prostituição, das quais se declarou inocente. E até o momento, acredito que a promotoria não conseguiu provar de forma eficaz os elementos desses crimes, além de qualquer dúvida razoável. Portanto, suspeito que a equipe de defesa apresentará uma moção para um veredito dirigido, não sei o que é isso, depois eu explico, e também conhecido como julgamento com questão de direito, após o qual um juiz poderá concluir que as provas apresentadas no julgamento não são suficientes para sustentar as acusações. E se assim for determinado, o juiz poderá efetivamente retirar as decisões das mãos do júri e encerrar o processo. Ora, essa é uma decisão extremamente rara para um juiz, especialmente em um caso criminal. E os juízes normalmente relutam em retirar casos dos jurados, como deveriam, mas no momento o juiz pode ser influenciado por um argumento a favor de tal decisão, embora improvável. De fato, a promotoria pode ter exagerado no preço desse caso, bebendo o que eu chamo de doce veneno. Eles podem ter pensado que suas evidências contra o Diddy eram tão emocionalmente poderosas, tão sensacionais, que o júri ficaria tão ofendido que condenaria o Diddy, independentemente dos fatos coincidirem precisamente com as acusações. Bem, eles podem estar errados. Vamos considerar as acusações uma por uma. Aí ele fala sobre o que é rico, aí ele falou, trata-se de comprovar a existência de uma organização criminosa, aí tráfico íntimo, transporte de indivíduos, aí ele diz assim, onde está a evidência específica e direcionada disso? Em vez disso, os promotores, até esse momento, se voltaram para o óleo de bebê, as ferramentas de fogo e os atos íntimos chocantes e as mensagens de texto sobre os freak-offs e histórias de suposição de dominação psicológica. Nada disso é ilegal por si só. Tudo isso é revoltante. E é claro também, tem a evidência do vídeo lá do Hotel Intercontinental. A promotoria postou alto na sofrida ex-namorada do Diddy, Cassie Ventura, como sua principal testemunha. Eu acredito que a Cassie foi inegavelmente vitimizada psicologicamente, controlada emocionalmente e abalada. Mas a acusação precisava de uma testemunha que sobrevivesse à dura realidade do interrogatório. O relacionamento de longa data da Cassie e do Diddy, suas declarações de amor por ele, deixou o Diddy e depois retornou para ele suas mensagens de texto e deram espaço suficiente para a defesa plantar dúvidas na mente dos jurados. Há 8 homens e 4 mulheres naquele júri, e agora está algo que as pessoas não gostam de admitir. Jurados homens, especialmente em casos envolvendo dinâmica íntima e relacionamentos prolongados, podem carregar um certo grau de ceticismo. Eles podem pensar, e se eu estivesse nessa posição, poderia ser facilmente acusado? E se sim, poderia provar que foi consensual? Até mesmo as juradas, frequentemente, às vezes injustamente, exigem padrões mais elevados das reclamantes. Elas perguntam, por que você não saiu? Por que você voltou? Lembre-se, em um julgamento criminal, a acusação precisa ter 12 votos a favor e 12 contra. Aí ele fala aqui sobre que a defesa blá blá blá, aí ele diz assim, acima de tudo, os promotores, na minha opinião, não vincularam essas histórias terríveis de violação e uma atividade criminosa sob o Estatuto do Rico. Eles ainda não apresentaram ao júri elementos que serão solicitados a considerar na sala do júri. Quando o caso terminar, o júri receberá uma folha de acusação, um formulário que lista os diferentes elementos dos crimes e será informado de que deve determinar se foram apresentadas evidências para satisfazer esses elementos.
Eu questiono se os jurados conseguirão conectar esses pontos. Aí ele fala que, por fim, o julgamento do Didi lembra um pouco do O.J., e a promotoria passou dias dizendo ao júri que ele era um péssimo marido, mas ele estava sendo julgado por homicídio, não por ser um péssimo marido. O júri teve que basear sua decisão nas evidências apresentadas no tribunal, não no julgamento da opinião pública. Aí ele diz que prepara o público para a possibilidade de que esse resultado pode acontecer novamente, mas ele diz que até o momento, na opinião dele, a promotoria não conseguiu provar. Ele não é advogado, ele é um psicólogo que a licença dele expirou em 2006, né? E ele nunca renovou. Então, não dou mais muita credibilidade para ele. Vamos por parte. O que é o veredito dirigido, que se chama aqui? É quando é tomada uma decisão pelo juiz, não pelo júri. Aqui funciona assim. No Brasil, por exemplo, você tem o julgamento, né? Ali tá, a promotoria falou, a defesa falou, deu a parte para cada um e depois vai para os jurados. Aqui, antes de ser submetido para os jurados, se o juiz concluir que não houve nenhuma pessoa ou nenhuma prova razoável, o juiz pode determinar que eles não apresentaram provas suficientes para sustentar o caso. Aí o juiz ele pode simplesmente não submeter o caso para o júri. Aí o que acontece? Ele encerra absolvendo o réu sem deliberação. Só que isso é muito, muito, muito raro. E a gente já teve provas que, se o juiz tivesse essa inclinação, quantas moções já fizeram a defesa? Acho que 2 ou 3. O juiz negou todas. Entendeu? Se o juiz achasse que dentro daquelas moções não tinham fundamentos, ele teria acatado, nunca acatou nenhuma. Então, por ali você já vê que ele acha que tem a ver com o testemunho dessas pessoas, né? Então, para que ele possa encerrar isso, o juiz tem que ter certeza absoluta. Bom, não trouxeram provas de nada. Nada que prova isso. Outra coisa, a promotoria não precisa provar cada um dos crimes que ele foi indiciado. Ele foi indiciado 5, 6, ele pode ser condenado em 1, pode ser condenado em 2, em 3, em todos, ou em nenhum, entendeu? Mas basta um deles. Por exemplo, por que o juiz vai achar não? O RICO, como eu te falei, que é a parte do racketeering, pode ser que não conseguiram provar. Muitos juristas aqui são divididos, acham que não conseguiram. Mas vamos supor que eles falam, não foi. Agora, o transporte dessas pessoas, são trabalhadores vocês sabem que são, né? Então, estes trabalhadores, eles viajavam de um estado para o outro, até de um país para o outro. Isso é crime nos Estados Unidos, mesmo por livre e espontânea vontade. Mesmo que o Chan sentasse lá e falasse, nós contratamos este homem do Texas e levamos ele para o México, mesmo que a Cassie falasse, não, sim, fui por livre e espontânea vontade e fomos para lá. Isso é crime nos Estados Unidos. Você não pode mover essas pessoas de um estado para o outro, interestadual, para fins íntimos, pagando estas pessoas. Como eu já falei antes, o pagamento nem sempre é sem dinheiro. Pode ser viagem, jantar, Rolex, o que você quiser dar pro cara. Isso já foi provado. O olho de mel foi a prova. O que o agente federal fez hoje? Ele estava ali. Ele passou lá 1h e pouco lá, falando as passagens, uma por uma, os tickets. Foi a empresa tal que viajou. Ele ficou o dia inteiro hoje lá, algumas horas lá, falando a respeito disso. Isso já está provado. Aqueles homens que eles trouxeram, aqueles 3, né? 2 ou 3 daqueles homens, né? Sim. Que tiveram relacionamento. E todos eles confirmaram que eles viajaram para o México, viajaram para Nova York, viajaram para Califórnia. É interestadual. Então, esse crime já está qualificado, tá? O crime que eu acredito que também cai dentro, que é o da Cassie, mesmo que você não queira acreditar que a Mia seja, a Jane não seja, mas o da Cassie, claramente, você vê que foi tráfico humano. O tráfico humano, ele pode pegar nisso de 15 anos a prisão. O da Mia não foi tráfico humano, mas foi violação, né? Isso entra dentro de um...
Aí no caso seria para provar também que está dentro de... O testemunho dela foi mais para... Eles não estavam ali, ela como é que eu posso te explicar? Vítima. Não para entrar dentro do tráfico humano. Era para provar, porque dentro de uma organização não precisam os empregados estarem envolvidos com essa pessoa. Mas vamos supor, quem pagava a Mia? A empresa dele. Tá? Entendeu? E as coisas que ele fazia com ela, ela viajava com eles também, para cima e para baixo. O tanto de horas, tem um trabalho escravo dentro do RICO lá também. Ela trabalhava não sei quantos dias. Lembra tudo aquilo? Lembro. Então tudo isso dentro, isso foi provado, mesmo que no final você diga assim, não. Aí eu não acho que foi a empresa dele que usou. Agora pensem comigo, o R. Kelly, ele não era nem 10% do que o Sean Combs era. E ele foi condenado por racketeering e por tráfico humano. Ele não era nada perto do Sean. Você pega a fortuna dos dois, eu diria que o R. Kelly tem talvez 15% que o Sean tem. Meu Deus, sério? E conseguiram provar. Nossa. E conseguiu provar que o racketeering foi pra ele. Ele ficou 30 anos. Nossa. Né? Só que agora você pega a fortuna e o poder e a influência e tudo isso do Sean. Por isso que eu acho que o Sean consegue pegar o racketeering. Eu tomo como base pelo R. Kelly. Entendeu? Pegar. Porque nem se comparam as provas. O R. Kelly não tinha nem um terço dessas provas comparado que tem do Sean. Não foi essa chuva de pessoas para sentarem ali e contarem tudo isso. Não tinha. Não tinha nada disso, né? E pegou. Então, eu acredito que talvez do racketeering absolvam ele. Mas eu acredito que ele vai ser condenado pelo tráfico humano e ele vai ser condenado pelo transporte interestadual dessas pessoas, entendeu? Então, dessas aí e pelos trabalhos escravos também está dando RICO também, porque não é normal. Quantos funcionários disseram ali que ficaram acordados 3 dias e meio, mas sem tirar um cochilo? Vários deles. Isso não é normal. Isso é trabalho escravo. Não, isso é entendeu? Absurdo. Então, eu discordo deste ponto do Dr. Phil por causa disso. Eu acho que estão presentes os elementos eu ainda acredito até que o racketeering já está aprovado, né, que é o negócio do RICO, mas talvez os jurados não consigam entender com tanta clareza, apesar que os jurados... Embora o formulário vai ajudar a dar uma elucidada também, né? Sim. E o juiz vai instruir, nossa, um monte de coisas. É como eu te falei, talvez no final ele seja absolvido das 6 coisas, ele seja absolvido de 5 e condenado em 1, ou absolvido em 3. Ele vai saber, né? Mas ao ponto do juiz dizer, não, nada do que foi apresentado aqui não tem base, essas provas apresentadas... Ali ele viajou, né? Não tem cabimento, a parte adversária não apresentou prova suficiente para sustentar. É o caso, como não sustentou. Por que o povo está falando o dia inteiro lá das passagens, das agências que comprava, e é o funcionário que paga? Nossa, é um monte de coisa, entendeu? Eu te falei, no mínimo ele pega 15 anos. Eu não acredito, a não ser que os jurados ali estão totalmente, tudo bem, seduzidos, maior, né, pelo Sean, mas como a gente viu que ele não é simpático, ele tenta, né? Não, mas ele saiu essa última semana, ele realmente, acho que ele chutou por causa da barraca, né, com tudo que ele fez lá dentro do tribunal. Sim. Levantar, encarar, ficar com o livro aberto. Com o juiz, né? Eu te contei que ele estava lendo o livro, né? Foi. Ele não saía da página do livro. Eu acho que absurdo, né? A senhora contou isso aqui ou contou pra mim de tarde? Eu não tô lembrado. Acho que foi pra você pelo telefone que eu falei. Conta isso pra ele, doutora Sandra. A menina do Rottenberg disse que primeiro o Sean estava indo com a Bíblia, né? Aí ele parou de ler a Bíblia, levar a Bíblia, e ele começou a levar um livro. Se me falha a memória, o livro é vermelho e tem alguma coisa laranja desenhada no meio. Sei que ela fez uma pesquisa e ela achou a respeito desse livro. É um livro de autoajuda. Só que ela falou que no meio do julgamento, o Sean abre uma página do livro e ela ficou prestando atenção. Ele não virava essa página. Meu Deus. Ele estava fingindo que ele estava lendo. Ela falou, gente, eu fiquei olhando para ele uns 5 minutos. A página não se movia.
Aí uma hora o Sean pega, levanta a cabeça e olha pro advogado dele. Na hora que o Sean olhou pro advogado dele fez uma cara. Gente. E na hora o Sean fechou o livro. Tipo assim, ela ainda usou o termo, né? Parece uma criança que foi pega fazendo uma coisa errada pela mãe. Porque ele fechou o livro na hora, quando ele viu a cara que o advogado fez pra ele. Tipo assim, meu filho, esse julgamento tem um pingo de respeito pelo juiz, né? Não. Pelos jurados, né? E são umas coisas assim. Nenhuma. Nossa, nenhuma. Gente, olha, eu já falei isso anteriormente. Não tem como. Mesmo que muitos jurados ali dentro, não estou dizendo que isso é correto, em nenhuma minha opinião, mas avaliando, pensando na mente humana, muita gente ali dentro já pegou tanta raiva dele, alguns jurados, vamos dizer assim, acham tão promíscuo, tudo tão violento, tão antissocial que esse homem que pode ter gente ali que vai estar querendo condenar o cara, tipo assim, eu não quero nem saber se ele traficou ou não traficou, vamos enfiar esse cara aí numa prisão, entendeu? Porque muita gente já vai estar com uma ideia tão pré-formada de quanto mal ele que depois tem hora que vai ter gente, vai ter um ou outro lá que vai nem saber se ele fez o raquetilho e não fez. Um cara desse tem que ir pra prisão pro resto da vida, ou que ele fez com essa mulherada. Entendeu? Claro que ninguém pode ser levado pra prisão, nem condenado por causa de opiniões próprias formadas que você tem a respeito de uma coisa. Você tem que se ater aos fatos e julgar de acordo com os fatos que você ouviu. Não a sua convicção moral, mas com o que você ouviu, porque tem coisa que moralmente é uma vergonha, mas eu não vou poder julgar com moral, eu tenho que julgar com base nos fatos. Então, se aquele fato é um fato criminoso, sim, não é criminoso, mas é imoral, então você não pode, entendeu? Você tem que julgar com base não na sua moralidade, mas sim nos fatos. Mas se a gente vai ter gente lá que vai estar com essa raiva dele. O único problema é que nos Estados Unidos que o voto tem que ser unânime. Então sabe Deus lá quantos dias esse povo vai ficar sentado. Eu diria que talvez 2 a 3 semanas. 2 a 3 semanas? Essa é a aposta da senhora? Eu diria que sim, mais ou menos. Uma média. Então semana que vem tudo indica que eles vão fazer as declarações, é a última semana. A 7ª vai ser a final. Vai ser a final. E aí começam as deliberações. Uma coisa boa, quando os jurados voltam muito rápido, a gente sabe que vai ser condenado, né? Agora, quando começa a demorar, aí você já sabe que tem alguém que quer absolvê-lo. E aí vai estar aquele povo tudo em cima deles, tentando convencê-lo da condenação, entendeu? Daquele jurado. Então é péssimo sinal. Péssimo sinal, assim. Mas não acontece de ser rápido e é porque os jurados acham que a pessoa é completamente inocente? É bem raro. Sério? Geralmente demora um pouquinho mais. Tem julgamento muito raro. Você fala assim, eles foram lá deliberar 1h30 e voltaram. Meu Deus! Né? Mas é porque não me dá uma boa impressão, assim, parecer que tipo, você tem que levar muito tempo para chegar à conclusão que a pessoa é inocente. É porque tem pessoas lá que vão dizer, não, gente, eu não acredito que ela fez esse cara cometer esse crime, por exemplo. Aí os jurados vão ter que ficar lá relembrando, por isso que eles tomam tantas notas, né? Olha, lembra dessa nota aqui, aí vem o outro, como eu te falei, né? Todo jurado, isso não é determinado por nível de escolaridade, nem nada, geralmente é uma pessoa que tem uma presença mais marcante, se comunica melhor, vai ser a pessoa que vai tentar liderar, vamos dizer, né? Se o voto dele é para condenação, vai tentar fazer, se tem 2, 3 pessoas, não, eu não concordo, porque agora no final, só que tem uma coisa, o juiz tem limite, né? O juiz até espera umas 2 semanas, mas se ele viu que já deu isso, ninguém dá nada, e aí o juiz fala, olha, volta lá mais hoje, aí volta, aí se não tem jeito, aí já a coisa começa, eles vão dar porque não houve um consenso, então geralmente o julgamento praticamente é anulado e claro que aí a promotoria tem que começar tudo do zero novamente. Meu Deus. Quando você chegou a um consenso. É diferente se ele chegar com o veredito culpado, inocente, né? Agora se chega com não chegamos a um consenso. Aí ferrou tudo, né?
Nossa. Você imagina ter que começar tudo de novo. Deus do céu. Então eu espero que tenham pessoas lá dentro que sejam bem mais assim. Eu estava olhando a profissão de cada um deles. Tem alguns, né, que você percebe, por exemplo, tem assistente social, que geralmente entende mais como é que funciona esse mundo de abuso, de coisas assim, sabe? Uhum. Tem alguns profissionais que são mais... Talvez outro dia a gente fala de cada um deles um pouco, para a gente poder ter uma... Sim, dá para falar como... quando acabar, ali entrar para as deliberações, vamos fazer uma análise estendida sobre cada um dos jurados, né, para tentar fazer uma previsão. Acredito que os especialistas vão partir para cima também. E qual que é a visão da senhora dessa sexta semana, assim? Qual é a análise da senhora? Essa última semana, ela foi tediosa, mas era necessária, porque a promotoria precisou que todos esses profissionais viessem. Essa semana vieram 2 agentes especiais, 2 agentes que trabalham para a promotoria, vieram acho que 2 rapazes também que são oficiais federais, ou seja, era tudo prova técnica essa semana, basicamente, entendeu? Então, um pouquinho tedioso essa semana, mas é que é necessário mostrar, tipo assim, olha, não foi só a promotora que falou, que levava esses homens para cima e para baixo, tá aqui o cara, mostrar dia a dia das viagens, por exemplo, hoje mesmo esse oficial falou, ele tá falando pro Júlio, né? Ele disse assim, eu estou aqui, ele falou, isso não quer dizer que são as únicas viagens que ele fez a vida toda nesses anos. Estão somente as viagens que nós conseguimos chegar. Tipo assim, eles tiveram conhecimento delas, entendeu? Então não são todas, pode ser mais, pode ter 200 mais, entendeu? Mas é um agente federal falando, explicando, então tem mais credibilidade pro júri, né? E o juiz, como eu falei, o juiz ou o promotor, se o promotor fosse ler aqui nos Estados Unidos, ele seria considerado uma testemunha e é proibido. Então, por isso que ele não pode. Ele pode ver uma coisinha ou outra pequenininha assim, quando ele diz uma mensagem de texto e tal, mas coisas que entram em database, por exemplo, que são mensagens, telefonemas, tickets, essa coisa o promotor aqui nos Estados Unidos não pode. Não pode. E qual a visão que a senhora tem da promotoria ter dispensado as outras testemunhas? Bom, eu fiquei decepcionada com uma coisa. Em primeiro lugar, 2 coisas faltaram. Essas 2 coisas faltaram. Levar psicólogas da Cassie, da Mia, até talvez da Jane. Faltou trazer pelo menos 2 seguranças dele. 2, no mínimo. Eu sei que eles dispensaram muitas testemunhas e eu fico me perguntando quem seriam estas testemunhas. Mas certamente não eram psicólogos, porque a própria promotora ontem disse que ela nunca tentou contactar ou ver as notas que foram tomadas pela psicóloga. E isso me surpreende dentro de um julgamento criminal. Quando você está avaliando a mente da pessoa, porque essas moças estão traumatizadas. Então você teria que trazer profissionais para isso. Então eu acho, se alguma coisa der errada nesse júri, eu ainda boto fé que esse homem vai ser condenado, mas se esse homem, a minha convida, eu sei que ele não vai. Ou ele vai ser condenado, ou vai ser, o júri não vai chegar no consenso, né, e aí vai ter que talvez ir para o segundo julgamento. Se isso acontecer, é só por uma coisa, porque a promotoria não trouxe esses profissionais para atestarem que essas moças estão totalmente perturbadas e elas não entraram na justiça, como ontem fez como o advogado falou para a Mia, né? Para a Mia não, falou para a Jane. Não, é a Mia que entrou na justiça contra ele, né? Quem que entrou? Foi a Mia ou a Jane? Foi a Mia que entrou, que pegou isso, ela pegou $400 mil. Que aí ele perguntou se ela também estava, tipo assim, no grupo que queria arrancar dinheiro dele. Basicamente foi isso que ele falou, entendeu? Mas aí,
Se tivesse trazido a psicóloga dela, ela falou, não, minha filha, ela entrou para pedir dinheiro faz o quê? Alguns meses? Ela está traumatizada e ela está contando essa história para mim faz 3, 4, 5, 6 anos. Você entendeu? Uhum. Então, essas coisas... Ah, o quê? A Cássia pegou os 10 milhões, os 20 milhões de dólares? Não, mas ela está contando o caso dela, fazendo análise aqui já faz 12 anos. Entendeu? Isso, se esse homem, esses jurados, não entrarem num consenso de culpado, eu vou atribuir toda a culpa à promotoria que não levou os profissionais para provar que aquelas moças não estavam lá para pegar o dinheiro do Diddy. Pois é. Mas estavam lá porque foram traumatizadas e estavam fazendo tratamento, análise, há anos. Porque elas estavam. Como é que você não me traz um profissional desse? Pois é. Toda hora o advogado joga... Não, você fez isso por dinheiro. Fala, não, você fez por dinheiro. Isso cairia por terra. Porque eu falo, não, mas espera aí, a minha entrou ano passado. Essa moça está aqui fazendo terapia faz 5 anos. Você entendeu? Uhum. Olha como mudaria a retórica ali. Mas se houver isso, de não chegar a um consenso. Agora, o chance é absolvido, você esquece, isso não vai mesmo. Uhum. Absolvido, não. Não. Pode não dar em nada, e aí vamos começar o segundo julgamento novamente, Cristiano. Pois é, eu duvido. Tô bem descrente dessa possibilidade. Agora uma curiosidade, antes de desligar, é que uma pessoa que a gente falou muito do julgamento do O.J. uns dias atrás, e uma pessoa comentou a duração do julgamento dele. E a senhora sabia que foi 13 meses? Eu não lembrava disso. Não lembro se foram 13. 13 meses. Gente do céu, que... Aham. Não lembro mesmo quanto tempo que foi. Foi... Aham, peraí, deixa eu até confirmar aqui. Quanto tempo durou? Cerca... 9 meses. Tá falando... não, 9 meses. Aqui tá falando 8 meses. Começou em novembro. Tá falando 9. 372 dias? Quê? Meu Deus. O julgamento dele foi um dos mais longos da história da justiça americana em casos criminais individuais, mas não o mais longo de todos os tempos, né? Aí tem aquele que eu te falei, lembra? Vixe, da escola, mas tá falando que foi 372 dias, isso é 13 meses mesmo. Tô lendo aqui, tá falando aqui. O do Scott Peterson foram 6 meses. Nossa, mas como que... Meu Deus, eu só vendo um caso desse pra entender, pra eu compreender. Gente, já pensou se a gente tivesse que cobrir 13 meses? Meu Deus do céu. Nossa. Por isso que eu, aqui, eu ó, falo. Tá falando que o julgamento dele começou dia 9 de novembro de 94 e terminou em 3 de outubro de 95. Gente, os jurados ficaram confinados esse tempo todo? Foram, eu acho que foram. Meu Deus, mas e a vida dessas pessoas? Trabalho, filhos. Gente. O julgamento do Charles Manson, lembra dele? Do líder da seita? Lembro. Aquele lá durou 10 meses. 10 meses? E o mais longo da história dos Estados Unidos foi o que eu te falei da escola, né? Aquela escola que no final das contas foi todo mundo 7 anos. 7 anos, ai não. Aí alguém errou, né? Alguém pensou lá. Acho que o júri já estava amaldiçoando os promotores do caso. Nossa. Deus me livre. Nossa, mas por isso que eu falo, se o Scott Peterson for 6 meses, eu duvido que o Rei da Roupa serão somente que eles estão achando que, sei lá, 3 meses, né? Eu penso, nossa, o Scott Peterson, tudo bem. A senhora acha que há uma possibilidade da gente virar o ano e ainda estar no julgamento de Idaho? Isso é no mínimo 3 meses, né? Eu acredito que sim. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade ou não, mas eu ouvi vários juízes falando que a advogada pretende trazer 100 pessoas, mais ou menos. 100 pessoas? Pra que tudo isso? Trazer, advogada de defesa? Sim, a defesa dele vai. Pra São quê? todos profissionais.
Meu Deus. Profissionais, nossa, vai ter De tanta quê? gente, Meu Deus. vai tudo pedidos forenses, cientistas, nossa, vai ter muita gente. Meu muita Deus. E gente. quem tá pagando essas pessoas? De onde ela O vai ter Estado. grana para? Não, mas para o Estado te dá Tá. poder para chamar. Se eu quiser, então, chamar 500 mil testemunhas, eu posso? Com o poder do Estado? Pode, porque porque ele não tem advogada particular, ele tem advogada do Estado. Sim. Então o Estado é responsável. Ah, mas por uma defesa. Então você pode chamar os melhores especialistas do mundo, especialista que cobra 1 milhão por hora. Eu lembro de lá do caso do Michael Peterson, que eles chamaram um especialista que era fortunas, assim. Cada respiração dele era assim, sabe, um banco quebrando. E aí, se quiser, uma pessoa da Defensoria Pública pode chamar, mas o pessoal não diz que Defensoria Pública é ruim? Não tendem a descaracterizar? Porque eu sempre achei que era pela falta de recursos. Não, a questão tomou essa advogada do Brian Colbert. Nossa, vai dar gosto assistir o julgamento, gente. Ela é boa. A senhora estava dizendo isso também. Desses aqui, olha o que deu. Gente, essa mulher já fez mais de 200 motions. Pro caso dele. Sim, mais de 200. Meu Deus. Eu já li umas 50. Sério? Sério. Gente, cada que uma, isso? 20 páginas, 30 páginas. É um horror. Meu Deus. Escreve. Ela é boa. Nossa, como ela é boa. O juiz não deve aguentar mais essas moções. Meu Deus. Ela só sabe fazer moção também, porque o caso ele tá bem encrencado. Ele vai desencrencar. Esse é o que a gente vai ver. Mas então tá, doutora Sandra, obrigado novamente pela 6ª semana. Agradeço, vamos entrar na 7ª agora e ver o que acontece, tá bom? Tenha uma boa noite. Tá bom, boa noite, bye. Eu acho interessante nessas mensagens do Didi que é uma prova muito clara e evidente que pessoas em uma condição como a dele não abrem porta para o diálogo porque são incapazes de reconhecer qualquer tipo de anedota, como se ele seguisse um tipo de consigna no qual ele mesmo elaborou e permeia seu estilo de vida. E muitas vezes o gaslight, que embora seja um termo que ele ficou um pouco queimado em algumas esferas, ter algumas associações, mas o gaslight ele vem mesmo de uma perspectiva de psicologia quando se trabalha dentro de uma amplitude de relacionamentos com narcisistas. E aí tem outros termos, alguns de vocês conhecem, como macacos voadores e por aí vai. E nesse caso, o Didi, ele é claramente incapaz de reconhecer qualquer coisa, porque como já vínhamos observando ao decorrer do julgamento, ele tem muita dificuldade em respeitar qualquer autoridade. E naturalmente, ele vem de um lugar onde ele era a autoridade absoluta, ele era o rei, ele era chamado dessa forma, reconhecido dessa maneira, e as pessoas ao seu redor o seguiam em sua glória e majestade. Então, obviamente, Sua Alteza jamais desceria do seu pedestal para reconhecer qualquer ponto que a Cassie trouxe nessa mensagem, porque ele não tinha por que fazer isso e nem estava disposto a se arrepender, mesmo que de alguma forma eu tenha uma leve percepção que ele não queria ter perdido a Cassie, por algum motivo ele desenvolveu um tipo de, não vou dizer afeto, mas eu acho que talvez uma necessidade de mantê-la em sua vida, porque você vê até pelos movimentos públicos que ele provocou depois que ela se distanciou e se envolveu com Alex Fine, de alguma forma ele não conseguiu superar esse término. A gente vê até mesmo pelas perguntas que foram realizadas no interrogatório dela, e que tudo indica que ele que ordenou o advogado que perguntasse. Então, significa que mesmo que ele não quisesse perdê-la, isso não significa que ele estaria disposto a provocar qualquer tipo de mudança em sua conduta, que já era uma conduta entregue a si mesmo, aos seus desejos. Isso é uma perspectiva prontamente irredutível, insolúvel e inegociável para alguém nessa posição. Por isso que muitas vezes, em determinados relacionamentos, muitas pessoas investem tempo, energia e esforço para tentar convencer outras pessoas que claramente, se não são narcisistas, se comportam como narcisistas, e muitas vezes essas pessoas são vencidas pelo cansaço, pela exaustão de tentar argumentar e contra-argumentar, mas são impossibilitadas porque o sujeito em questão
não tem o desejo de reverter suas ações ou de transformá-las para que a pessoa da sua ambiência se sinta ouvida, vista e cuidada como alguém que mereça respeito. Pessoas como Sean são o símbolo errado de resistência, porque resistem à mudança, à transformação e à atualização de seus comportamentos equivocados, destrutivos e bélicos. E finalmente chegamos no fim da sexta semana. Uau! Estamos agora mais próximos do final do que nunca. Essa sétima semana tende a colocar um fim nessas audiências diárias no tribunal, embora eu ainda pretenda com a doutora Sandra a cobrir todo dia o que soubermos das deliberações. Então vai ser legal passar essa experiência com vocês. Tem sido uma experiência bem afetuosa, intensiva e muito enriquecedora também, por vários motivos. Inclusive pela oportunidade de estar acompanhando um caso dessa maneira, dessa forma, com essa magnitude associada. E eu quero muito agradecer a todos vocês que estiveram presentes comigo no decorrer dessa sexta semana. São basicamente 10 mil pessoas que estão acompanhando o caso quase que diariamente. Eu me sinto honrado por ter tantas pessoas conferindo o meu trabalho, o trabalho da doutora Sandra. Esses vídeos provocam um esforço enorme para que sejam liberados na rapidez e na velocidade. Fazer essas gravações continuamente não tem sido fácil, confesso para vocês. Mais de 30 dias gravando sem parar. Mas me orgulho muito de ter a oportunidade de cobrir essa história. Eu gostei muito na época quando eu cobri o julgamento do Johnny Depp e eu queria muito poder estar na linha de frente de outra história outra vez. Quero agradecer a doutora Sandra, que tem sido extremamente compassiva e recebido as minhas ligações diariamente para estar aqui no canal, comentando, compartilhando, trazendo a visão dela. Peço que você que não conhece o canal, vai lá, inscreva-se e mais do que isso, confira os vídeos da doutora Sandra. Ela produz casos muito exclusivos, uma boa parte das histórias que a doutora Sandra tem ali, nenhum outro canal, nem o meu, produziu. Então ela tem muito material, muito exclusivo e ela sempre está baseada nos autos. A doutora Sandra lê os autos, as moções, que não é brincadeira. E é um trabalho de pesquisa muito minucioso, muito correto e merece ser reconhecido. Então vai lá, confira, dê uma força para os vídeos da doutora Sandra. Ela lança se não me engano, 2 vídeos por semana. E eu tenho certeza que você vai fazer um bom proveito. O link para o canal dela está fixado aqui no primeiro comentário. E agora, no encerramento, nós estamos também concluindo esse protocolo. Nem parece que passaram 7 dias de verdade, mas se você precisar rever, você sabe que os vídeos vão estar aqui. O protocolo começou no primeiro dia da sexta semana e está se encerrando agora no final. Então, no total, nós temos 8 vídeos. E nós chegamos agora na parte mais desafiadora. Os nomes que sobraram, os papéis que restaram, que estão agora diante dos seus olhos, são os nomes mais difíceis. Por isso, ficaram por último. E eu sei que nunca é fácil fazer uma liberação tão grandiosa como essa, porque as pessoas tendem a ter uma ideia equivocada que quando armazenam o ressentimento contra alguém que lhes feriu de uma forma quase que imperdoável ou de uma maneira inaceitável, elas estão obtendo algum ganho em fazer essa retenção. E muitas vezes não percebem que essa reticência acaba desencadeando um dano muito severo em cima de você mesmo, do seu corpo, da sua mente. Há um cansaço que se instaura e que muitas vezes as pessoas não conseguem entender de onde vem. Elas dizem, mas gente, não era para eu estar me sentindo assim tão cansado ou cansada, fadigado, sabe, sem forças. O que é que eu tenho feito que na verdade não estou fazendo para me sentir assim? E não tem a ver com esforço físico, com o esforço externo, tem a ver com o que você carrega aqui dentro, que ocupa tanto espaço, que emocionalmente drena a sua força e a sua energia.
e te faz incapaz de seguir adiante e enfrentar os desafios que precisam ser superados por uma atitude corajosa. Lembre-se que hoje você não tem absolutamente nada a perder, mas tudo a ganhar. E existem coisas que apenas uma única pessoa no mundo pode fazer. Quando se trata de uma circunstância tão monolítica como essa, de uma particularidade, uma circularidade tão restrita, que palavras mal alcançam ou são suficientes para expressar o que você viveu, mas a atitude de ousar, romper, rasgar o contrato que você fez com a dor, te chama para uma nova história e uma nova estrada. Então eu quero que você feche seus olhos nesse momento, eu quero que você se concentre no som da minha voz, eu quero que você perceba o que estou dizendo, o que estou pronunciando, o que estou elucidando agora, e quero te levar a ter esse momento de encontro, em que você é capaz de olhar para si mesmo, de reconhecer o que você está sentindo, de verbalizar esse sentir, e você pode dizer: eu estou extremamente desconfortável, ou eu estou em paz, eu estou agora me sentindo agoniado, ou eu estou sentindo uma completude dentro de mim. E você vai fazer essa declaração, você vai fazer esse pronunciamento e você vai dizer como se sente. E em seguida você vai explicar o porquê se sente assim. E então você vai responder a tudo isso dando palavras de conforto, palavras de gentileza, de destreza, palavras de acuidade. Então você vai sentir o seu corpo, a sua respiração, e você vai pensar agora nesses nomes. Eu não sei quantos sobraram, mas eu quero que você perceba o que dentro de você se manifesta, ou o que dentro de você está exigindo uma ação. E eu não sei se é uma ação que você pode fazer agora, ou se é uma ação que você terá que emitir em outro momento, mas eu quero que você tome consciência desse querer, para que confirme dentro de si que irá cumpri-lo na primeira janela apropriada que estiver ao seu alcance. Então, você vai agora olhar para esses nomes e você vai dizer a eles o que eles roubaram de você, o que essas pessoas desencadearam como perda. E se houver por alguma parte de você que de alguma forma tem algum tipo de responsabilidade, que até mesmo tem te levado a uma culpa excessiva, eu quero que você chegue agora na retificação subjetiva, que é o entender da minha implicação nessa parte, nessa história, nesse tremor de terra. E então você vai dizer: olha, eu reconheço a minha responsabilidade em tal circunstância, e eu reconheço o meu erro, e eu quero que você nomeie o seu erro. E então você libere em palavras o seu próprio pedido de perdão para si mesmo. Talvez você tenha que ir atrás das pessoas envolvidas, mas depois desse processo de retificação subjetiva, você vai chegar agora no distanciamento reflexivo, em que você vai perceber exatamente o que você está sentindo sobre você, seja o que for sentimento ou emoção desconfortável, um pensamento negativo, mas você vai olhar para isso como se tivesse um vidro que te blinda. No distanciamento reflexivo eu consigo perceber essas emoções e pensamentos negativos, mas eu não me deixo ser afetado por eles. E então esse vidro, você vai ver agora esse vidro, e esse vidro não pode ser violado, não pode ser trincado pela força desses pensamentos, porque você vai dizer a esses pensamentos o que precisa ser dito para que eles finalmente desistam e vão embora. E eu quero que você, nesse ponto, olhe mais uma vez para esses nomes, para essas pessoas. Eu quero que você veja como você se sente ao olhar para cada nomezinho no papel, e você vai perceber a sua necessidade, e mediante a sua necessidade você vai proferir uma sentença que vai liberar o que você sente, seja algo positivo ou negativo a respeito dessas pessoas, porque essa fase antecede a aplicação final, o protocolo do perdão. Então, você vai agora dizer o que você quer dizer para essas pessoas. Se você quiser falar: olha, a minha vontade é passar por cima de você com um trator, com um caminhão, te jogar debaixo de um buraco de terra,
e então cobrir com minhocas venenosas. Fale o que você quer dizer, diga o que você sente ou sentiu. Nessa hora você não precisa ser brando ou cuidadoso nas palavras, não precisa haver diplomacia aqui, mas eu quero que você se abra para a sinceridade. Esse é o seu momento. Declare, 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 declare. E então nós chegamos no grande ato. Antes de eu liberar o repertório linguístico, aquele que vocês estão familiarizados desde o começo, eu quero que você se lembre que perdoar é uma decisão. Não é uma emoção, não é um sentimento, não é algo que você alcança no momento. É uma escolha que provém e você pode reconhecer o quão difícil está sendo isso agora. Você vai dizer, olha, está sendo insuportável, mas eu não posso mais ficar aqui. Eu não posso mais me render a essas navalhas. Não posso mais ficar submetido, submisso a esses grilhões. E então, você que está comigo desde o primeiro dia do protocolo e sentiu que chegou a hora de liberar definitivamente as pessoas que restam, as mais renitentes, os nomes mais refratários, quero que você levante a sua mão onde você está agora, pegar o seu papel, o nome desse sujeito, dessa pessoa. Você vai lembrar agora da circunstância, você vai lembrar do indivíduo causador, desencadeador desse momento. Você vai repetir exatamente o que eu estou dizendo aqui, ok? Fulano, nesse momento eu quero que você saiba que eu sinto muito pelo que você me fez, sinto muito pelo que você causou a mim. Sinto muito pelo evento tal, X e Y. E eu quero que você saiba que você errou, porque eu sei que você errou. E eu quero que entenda que o que você fez me provocou um grande mal-estar, desencadeou em mim as consequências X, Y, Z, W. E se eu pudesse fazer alguma coisa para consertar o que você fez, talvez impedindo ou alterando o rumo das ações que proliferaram tamanhas tragédias sobre mim, ou dores e sofrimentos, eu faria. Mas eu não posso. E é por isso que eu estou aqui hoje, para reconhecer suas falhas e dizer que eu o perdoo pelo que você provocou. Pelo que através de você sobreveio sobre mim, me causando sofrimento, desamparo, decepção e angústia. Eu libero do meu coração, eu libero das minhas emoções, dos meus sentimentos, das minhas memórias. Libero você, toda a referência que influencia no meu comportamento, nas minhas reações e, consequentemente, nas minhas ações. Declaro que sou livre do que vivi negativamente com você e que desatou sobre o meu cognitivo, sobre as minhas estruturas emocionais, meus padrões de atribuição, de entendimento, de percepção, expectativas distorcidas, frustradas, limitadas, com base nessas experiências. Eu renuncio agora a todos esses laços emocionais com esse momento e com essas experiências e declaro que você está perdoado e o que você fez está perdoado sobre mim e sobre a minha vida. Então, em seguida, você vai abrir a tampa da sua garrafinha ou da sua garrafa e você vai colocar o papel lá dentro, ok? Você vai fazer isso um por um, um por um, um por um, um por um. E você pode ir declarando, você está perdoado, você está liberado. Eu libero das minhas emoções nesse momento, eu perdoo. Você faz e você faz até o último. Depois que você colocou todos os nomes, o que faremos agora em seguida? Eu não vou fazer isso aqui no vídeo, mas eu te aconselho, tá? Normalmente essa recomendação, ela tem um caráter ilustrativo, cujo objetivo é frisar a experiência em um nível vivencial, cognitivo e visual. Então, é unicamente por isso que eu dou essa sugestão, não tem nenhum cunho místico ou espiritual, até porque eu não acredito que esse tipo de ação desencadeie algum tipo de movimento geral. Eu acredito que os movimentos necessários são os que eu orientei. Mas, para que a experiência tenha essa parte que envolve os mecanismos sensórios motores, todas as habilidades sensoriais, eu gostaria que você jogasse álcool,
um pouquinho de álcool aqui nos papéis e então você queimasse. E você visse por um tempo os papéis pegando fogo, para que isso confirme visualmente o que emocionalmente você já está sentindo. Um encerramento com relação ao ressentimento, a mágoa, a angústia prolongada que você tinha para com essas pessoas. E aí, depois que você fizer isso, descarte a garrafa, tá bom? Bom, e aqui nós concluímos esse protocolo. Fico muito feliz que eu pude ter esse espaço e fizemos isso em 8 episódios, 8 dias consecutivos, não houve interrupção. Eu acredito que consegui trazer os critérios primordiais dessa ação. O protocolo do perdão não se resume a tudo que eu pude expor aqui. Existem outras abrangências que são percebidas mediante as necessidades notadas no diálogo e no conversar da terapia. E por isso eu me concentrei em elementos que eu identifiquei como maior alcance e abrangência, com necessidades mais comuns do dia a dia. E vocês puderam ver como esse trabalhar ele ocorreu ao longo de 7 dias, porque realmente é muito difícil exercer tudo em 5 minutos. Existe um tempo para sentir, para pensar, raciocinar, desenvolver um pensamento crítico sobre e então atingir níveis mais profundos da mente que vão fortalecer decisões ainda mais exigentes nos passos a seguir. E eu quero que você se lembre do que você fez aqui, do que você viveu aqui, do que você sentiu aqui durante esses dias. Pois significa que se você foi capaz e teve coragem de executar, de realizar e de cumprir o protocolo em sua integridade, significa que você é capaz de ir além, de avançar e de ser disruptivo com todas as barreiras, inclusive barreiras familiares que te prendem por uma vida inteira. E se você por algum motivo apenas assistiu, mas não aplicou, você tem a chance de fazer isso em outro momento, revendo esses trechos e colocando em prática. Mesmo que acredite que você não pode, que você não consegue, que você é limitado. Eu quero dizer que ninguém é limitado. Nossas crenças são limitantes. Nosso padrão interpretativo não é imparcial. Mas você é plenamente factível e executível para transbordar, para romper e para ir adiante, independente do que estiver à sua frente. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilhe esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você quiser, você pode me seguir, Gustavo N Psicanalista, lá no Instagram. Eu também tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Além que eu também tenho um grupo no Telegram, onde eu faço postagens recorrentes, converso com os inscritos, faço enquetes, tenho uma interação muito exclusiva e colaborativa por lá. E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro Perfeito Estranho. Esse é um suspense multifocal com uma abordagem inédita. O livro é escrito em formato roteiro, diferente de qualquer coisa que você já viu, e ele conta uma história extraordinária sobre o rapaz Jack Wilbur, que mora em uma mansão sozinho em Nova York. E ele começa a desconfiar que um terrível serial killer está escondido em sua própria casa. À medida que sua investigação avança, ele começa a analisar todos os aspectos geracionais de sua vida. As heranças financeiras, as heranças psicológicas, as heranças genéticas. E então, ele descobre que está preso em uma terrível maldição hereditária. Há uma reviravolta inacreditável no capítulo 10 que vai te deixar de queixo caído. O desconhecido está na sua casa, na sua vida, mas fora do seu reconhecimento. O livro vai autografado, se você quiser, é enviado para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo. Você pode adquirir pelo meu site, entrar em contato comigo pelo Instagram ou pelo Telegram. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter uma amiga. Até mais, pessoal! Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal, ative o sininho que é muito importante, confira se ele está selecionado para você receber todas as notificações, do contrário, o YouTube não vai levar até você
todos os episódios que eu produzo aqui. Compartilha esse vídeo, comenta, dá o seu like. E se você